Bom, hoje eu queria falar com vocês sobre a tecnologia que nos transforma, né? E obviamente falando para cristãos, eu quero destacar aqui coisas que nós cristãos já usamos, né? O nosso jargão aí, os perigos de um ídolo do nosso tempo, que a tecnologia pode ser entendida também como um ídolo, né? Que recebe devoção, né? De pessoas na nossa geração e no nosso tempo. De fato, eu tenho muitos slides reciclados aqui, né? Reciclagem de slides. Então, só que com insights diferentes. Talvez você já tenha ouvido alguma coisa que eu falei nesse tema. Ah, então, não se assuste se você vir muitos slides conhecidos, né? Mas a história que eu quero tentar passar aqui no final é sobre como nós encaramos a tecnologia, nós humanos, né? Não necessariamente os cristãos, e como os cristãos podem dar uma resposta para a humanidade sobre uma visão da tecnologia. Bom, a Lígia já disse, eu trabalho como professor de engenharia, né? Engenharia naval, e sou um cristão da Igreja Presbiteriana do Brasil, servindo lá na minha igreja. Então, nessa interface aparece a ABC2 aqui, e eu gosto de destacar isso porque, sendo um professor universitário e trabalhando na igreja, né, eu sempre gostei muito da escola dominical e de docência na igreja, a gente tem muito acesso a jovens universitários e pré-universitários, né, que estão formando aí as suas visões sobre cultura. Então, talvez vocês tenham a mesma experiência, mas nós acabamos recebendo muitos jovens com dúvidas sinceras, genuínas e profundas sobre esse assunto. E eles veem talvez num irmão mais velho da igreja, agora eu já estou ficando na categoria dos irmãos mais velhos, né? Assim, dos tios da igreja, para alguns da igreja. Olha, o primeiro dia que um adolescente da igreja te chama de tio é doloroso, né? Mas já às vezes acontece. E então eles veem uma referência e sabendo que você é um professor universitário, então para eles é muito bom ter esse contato dentro da igreja, né? Eles podem chegar e falar: Guto, me ajuda aqui, desde aquelas que, o que eu faço de carreira, o que eu ponho aqui no X do vestibular, né? Ou até dúvidas mais profundas da interação entre fé e a área que ele escolheu. Então é interessante você se colocar nessa posição bem aberta de talvez pastorear os mais jovens e os adolescentes nesse campo de interação com fé cristã, tecnologia e ciência. Bom, então tenho tentado servir a Deus nessa interface aqui. Bom, quando a gente fala sobre fé cristã e tecnologia, talvez para muitos da igreja hoje, isso signifique assistir culto online. Peraí, o que é esse negócio de tecnologia na fé cristã? Ou o que a tecnologia muda na minha fé? Ora, mudou o meu culto, mudou a minha escola dominical, mudou porque agora eu preciso da tecnologia para poder entrar no culto, não é assim? Afinal de contas, é muito comum uma associação de tecnologia com equipamento high-tech, né? E o rei dos equipamentos high-tech são os celulares e smartphones que estão na mão de todo mundo hoje. Então, às vezes, falar em fé e tecnologia, a conversa sempre vai para o campo de desenvolver um aplicativo, big data, medir a opinião da igreja sobre tal assunto, ou transmitir o culto online e coisas desse tipo, né? Mas não é só isso. Obviamente que a nossa interação entre fé e tecnologia não é apenas a de usuários de um equipamento high-tech para poder, em tempos de pandemia, desenvolver a nossa fé. E olha, só um parênteses aqui, talvez seja a hora da gente agradecer a Deus pelo avanço tecnológico que a nossa geração tem, para conseguir, mesmo em tempo de pandemia, manter vivas algumas atividades que alimentam a nossa fé. Se fosse uma pandemia, não precisa nem falar 100 anos atrás, não. Se fosse essa pandemia há uns 20 anos atrás, não teria culto online, não teria Zoom, né? Não teria o mundo não estaria pronto para a gente ter algum tipo de interação mais profunda ainda usando a tecnologia da informação. Mas, fechando parênteses, glória a Deus pela tecnologia que nos permite desenvolver vacinas em um ano, mas também nos permite encontrar através da telinha do computador. Bom, então, tendo aí o smartphone como seu equipamento de referência na área de tecnologia, vamos refletir um pouco em volta dele, né? Certamente é um equipamento que mudou as nossas vidas e talvez você não consiga pensar hoje em dia mais na sua rotina sem
um aparelho celular na mão. E provavelmente a última coisa que você faz com o seu aparelho celular é ligar para conversar com alguém. Isso deve estar agora embaixo na lista de utilidade do seu aparelho, né? Você usa ele para ver e-mail também já é uma coisa do passado, para receber mensagens de WhatsApp, para ficar nas redes sociais, para consultar qualquer informação que você queira saber naquele instante, né, na ponta do dedo. O acesso à informação mudou drasticamente, a ponto dos nossos filhos agora fazerem uma pergunta: pai, o que é tal coisa? Eu falo: ô filho, não sei. Eu falo: procura no Google, está na sua mão, como assim você não sabe? Você tem a resposta na ponta dos seus dedos, não é? Então mudou a maneira como a gente vive, como a nossa rotina é estruturada. Para eu poder falar com os meus amigos aqui na tela, eu tenho que desligar esse negocinho aqui, ó, porque senão ele vai ficar pitando, plim, 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 recebendo mensagem nos próximos minutos. Eu sei que elas vão chegar e eu vou querer ver e me manter conectado com ela, não é isso? Então mudou a forma como a gente vive. Agora, vamos refletir um pouquinho no conceito mais fundamental do que é ciência e tecnologia e depois associar isso com o nosso aparelho celular. Ciência, eu quero definir para a gente aqui de forma bem ampla, é o empreendimento humano para conhecer o funcionamento do mundo natural. Okay? É tudo que o ser humano, a humanidade faz ou desenvolve, requer esforço humano, olha aí, intelectual, ok? Tem que realizar trabalho, né? Para a gente usar um termo aí bem mecânico. É o trabalho humano para conhecer o funcionamento do mundo natural. Então está relacionado com aprender, com conhecer, né? Compreender e entender como o mundo natural funciona, certo? Agora, qual que é a diferença então de ciência para tecnologia? A tecnologia, ela, além de se basear num conhecimento de como o mundo funciona, mas ela pode ser feita mesmo sem a gente conhecer como o mundo funciona, está relacionado em criar coisas novas, construir, transformar e utilizar essas coisas novas para o nosso próprio bem. Então, tecnologia envolve, o fazer tecnologia é um empreendimento humano que envolve a transformação do mundo natural para um benefício da humanidade. Okay? Tem que transformar alguma coisa em outra, tem que criar uma coisa nova. E essa coisa nova tem que ser útil para alguma coisa. E assim a gente vai construindo e desenvolvendo tecnologia. Por que eu disse que às vezes a gente pode fazer isso sem conhecer como as coisas funcionam? Imagina o exemplo do fogo, né? Por exemplo, antes do homem entender o que é o fogo, enquanto plasma, gás ionizado, sei lá, depois a Lígia explica pra gente. Enquanto o homem não conhecia a ciência do fogo, ele já utilizava o fogo. Então, tecnologicamente, ele já fazia uso do fogo, por exemplo, né? Já controlava e governava, então, uma fogueira, uma tocha, né? E assim por diante. Ok, agora, está então relacionada com benefício, com utilidade, né? E olha aí, tem um aspecto social envolvido na tecnologia. Quando você cria alguma coisa nova que tem utilidade para a humanidade, você está inserindo um elemento novo na sociedade. Okay? Então, fazer tecnologia serve a mais do que uma pessoa. Você não, o agente da tecnologia não constrói alguma coisa só para ele. Okay? Aquilo acaba transformando a vida dele e a vida da sociedade em volta, mesmo que ele sozinho seja a pessoa que use aquela tecnologia. Okay? Por exemplo, transforma a quantidade de grãos que ele consegue extrair do campo dele, portanto vai economicamente mudar o balanço da sua sociedade e assim por diante. Então a tecnologia tem essa interação de transformação não apenas do objeto do mundo natural, quando eu pego plástico, metal e grafite e faço uma lapiseira, eu criei uma coisa nova, mas também a função de poder agora transformar a tecnologia, por exemplo, me comunicando de forma escrita num papel com essa lapiseira ou, recentemente, através da telinha. Joia? Então, olha só, fazer um machado de pedra é tecnologia, não precisa ser high-tech para ser tecnologia. Essa era a tecnologia feita na época. Foi a transformação do mundo natural para uma utilidade, para um fim útil. Ok? Talheres são artefatos tecnológicos. Você usa alguma coisa construída com um fim para poder desenvolver uma função, que é comer. Você poderia comer com a mão, né?
Mas aí nós avançamos em tecnologia nesse sentido e criamos talheres. O fogo. Vamos trazer agora para um campo mais recente, né? Os aceleradores de partículas, ok? Que permitem a descoberta de conhecimento científico que vem depois de uma revolução tecnológica. Ou seja, sem este objeto, esse artefato tecnológico que explode um átomo em partículas menores, você não conheceria o funcionamento do átomo. Então agora a tecnologia realimentando aí o conhecimento científico e o conhecimento científico gerando também tecnologia. Mas então, destacando esse fim, essa relação social e de benefício e utilidade que está intrínseca ao desenvolvimento tecnológico. Agora, o outro aspecto muito importante da tecnologia e que nós cristãos precisamos enfatizar a sua fonte é a criatividade. É a capacidade de criar alguma coisa nova. Ok? Capacidade de criar alguma coisa que não existia antes. Ora, Deus tem essa capacidade, né? Deus tem esse atributo, ele é o Deus criador. Mas esse atributo foi comunicado aos seres humanos em certa medida. Nós também somos criadores. A ponto do meu filho outro dia perguntar assim, a gente falando que Deus que fez todas as coisas, tudo é criação de Deus. Aí ele falou assim, pai, foi Deus que fez o celular então? Porque eu estava dando bronca nele que ele estava ficando muito tempo no seu celular, né? Aí ele queria falar assim, pai, então, mas foi Deus que fez o celular? Né? Eu falei assim, foi, mas foi o homem que construiu esse aparelhinho aqui debaixo, né, ou espelhando a criatividade de Deus. Nós criamos coisas que não existiam antes. Essa é a ideia. E isso reflete o atributo criador de Deus. Né? Então nós somos co-criadores do mundo natural à medida que Deus nos deixou aqui para transformá-lo. Eu vou explorar isso mais profundamente daqui a pouco. Agora eu gosto de dizer o seguinte, enquanto o cientista busca na sua carreira um monte de momentos eureka, momento eureka é aquele momento da descoberta, né? Lembra lá da historinha de Arquimedes, né? É quando o cientista está lá, talvez no laboratório, olhando os dados numa tabela, ele fala, cara, descobri um negócio aqui. Descobri, eureka, ele sai gritando, eureka, eureka, né? Essa é a lenda aí do Arquimedes. A ciência vive de momentos eureka, e todo cientista, na sua em sã consciência, em humildade, poderia dizer que ele busca seus momentos eureka. Um momento em que ele vai descobrir uma coisa nova. Certo? Agora, puxando a brasa para a sardinha dos engenheiros e para aqueles que desenvolvem tecnologia, e não só ciência, nós, da tecnologia, buscamos um momento além do momento eureka. Que não é só descobrir como as coisas funcionam. Nós vamos atrás do momento caraca, sabe? Aquele momento assim, deu certo. Né? Eu falo assim, aquele momento que às vezes você não sabe por que deu certo, mas funcionou. Aquele momento em que você expandiu o vapor, o pistão mexeu e você criou o primeiro motor a vapor. Aquele momento em que você construiu tal coisa, juntou plástico, metal, criou uma lapiseira. Fala, nossa, caraca, esse negócio funciona. Isso aqui serve para alguma coisa. Passou a existir. É quase que um Fiat, guardadas as devidas proporções, porque nós não temos poder de criar as coisas pelo poder da nossa palavra, né? Requer esforço e transformação. Mas para nós, na nossa realidade, é o nosso momento Fiat. É dizer, caraca, o negócio funciona. Okay? Esse momento caraca, para o engenheiro ou para aquele que trabalha na tecnologia, é o nosso santo grau aí. Nós vamos atrás desses momentos. Caraca, é o inventor, é aquele que quer botar a patente, é aquele que quer criar uma coisa nova que transforme a maneira como nós vivemos. É aquele que quer empurrar as fronteiras da tecnologia, né, avançando na transformação e desenvolvimento tecnológico da sociedade. Então, o momento caraca, ele é muito prazeroso. Okay? Ele é muito gratificante. Ele diz para o engenheiro, me perdoem se eu usar engenheiro aqui, não estou me referindo só à classe dos engenheiros, mas eu quero dizer, aqueles que trabalham com a transformação e criação de tecnologia, tá? O que usam a engenhosidade humana para isso. Ele alimenta o ego do engenheiro. Ok?
a ponto do Criador em si ter uma noção de satisfação, de prazer, mas também de orgulho. Ou seja, fui eu quem fiz. Ou não existia antes, agora existe. Entenderam a ideia? Olha a sutileza aqui. Fui eu quem fiz, eu criei. Esse negócio aqui, ó, é invenção minha. Ok? Tem uma frase de um professor que eu admiro muito, que é o Theodor von Karman, que é da minha área de mecânica dos fluidos, e ele tem uma frase famosa que ele diz assim, ó, cientistas, tá escrito aqui no meu post-it aqui, ó, cientistas estudam o mundo como ele é. Engenheiros criam um mundo que nunca houve. Sacou? E eu falo isso para os meus alunos de engenharia no primeiro dia de aula. Vocês estão aqui para criar um mundo que não existe ainda. Não só para conhecer como as coisas funcionam. Tem que produzir alguma coisa útil. Agora, nesse processo de produção de tecnologia, olha a sutileza aí. Isso vai trazer para você orgulho, sensação de poder. Ok? Então a mensagem dessa primeira parte é o seguinte: a tecnologia, mais do que a ciência, pode trazer para o ser humano envolvido no processo uma sensação de autoconfiança, de poder, além da sensação de satisfação, de orgulho. Ok? Reparem como essas sensações, elas beiram aquilo que a gente trata em religião, né? Autoconfiança, poder, controle, governo, ok? Tá tudo relacionado aí com nossos desejos últimos enquanto seres humanos e pessoas, ok? Então olha só, por isso mesmo a tecnologia muda as nossas vidas pelo hábito. A nossa vida, agora trazendo a ponte do celular lá de trás, a nossa vida mudou por causa desse aparelhinho aqui. E não mudou porque o aparelhinho passou a existir e você contempla o celular e fala, olha como isso vai mudar a minha vida. Não. Mudou porque ele entrou na sua vida e através do hábito ele mudou a maneira como você vive. Ok? Porque você passa a usar um artefato tecnológico. Gente, isso aqui é concreto. Ele existe, ele está aqui na minha mão, ele é feito de matéria, tem fluxos de energia aqui dentro. Mas ele tem a capacidade de mudar a maneira como eu vivo, porque o meu hábito mudou, minha rotina mudou. Ao mesmo tempo, para aquele que cria uma tecnologia, okay? Pensa lá no orgulho que o Steve Jobs tinha, por exemplo, ao dizer que eu criei, tá? Não é ele, obviamente, sozinho, mas vamos colocar assim, eu criei alguma coisa que estará na mão de todo mundo, no mundo inteiro, mudando as vidas das pessoas. Como um talher, como um isqueiro, como um carro, né? Como um motor a combustão interna, como tantos outros artefatos, como uma síntese catalítica lá no seu laboratório, como qualquer outra área que você vai fazer, você pode estar trabalhando com alguma coisa que vai mudar a vida das pessoas pelo hábito. E para quem fez isso, talvez mude a sua vida pelo orgulho. Afinal de contas, agora eu sou o criador de alguma coisa que não mudou só a minha vida, que tornou a minha vida mais fácil, porque eu passei a ter uma agenda na palma da mão, não, mas agora eu mudei a vida da humanidade inteira. Olha que orgulho que isso dá, que senso de poder. Ok? Então, esse é um papel importante que a tecnologia carrega. Ok, segunda parte agora. Vamos ver se... Quiz, charadinha bíblica aqui de escola dominical. Vamos ver se você consegue pensar qual é a primeira referência à tecnologia lá na Bíblia. A tecnologia definida... Quem já viu essa palestra não vale furar fila e responder. Hein? Mas pensa assim, se tecnologia é o ser humano transformando o mundo natural para um fim útil, quando é que aparece pela primeira vez na narrativa bíblica, certamente está lá no Gênesis, né? Nós estamos falando dos históricos mais antigos aí. Qual é a primeira referência a um artefato ou desenvolvimento da tecnologia na Bíblia? Quem quer chutar? Abra o microfone e chute aí, deixa eu ver. Cultivar o jardim, boa, Lígia. Cultivar o jardim, olha aí. Qual que é o artefato tecnológico que está sendo descrito lá no texto de cultivar o jardim? Qual objeto você entende que está aparecendo ali? Cultivar o jardim. Uma enxada?
Pois é, mas essa palavra eu não vejo na Bíblia aparecendo ali, o objeto não aparece. O que eu quero dizer é o seguinte, você tem razão, existe uma ordenança, um mandato para se cultivar o jardim. Mas ali a gente ainda não vê uma descrição de um objeto aparecendo, ou o homem criando alguma coisa que não existia. Quem. Tem coisa aqui no chat, da Naíma. Ah, desculpa, eu não estou de olho no chat. O Betume e o Piche da Torre de Babel. Olha que legal, Torre de Babel apareceu lá. Certamente aí tem coisa nova, né? Tá usando, transformando alguma coisa para a construção de algo novo. Será que não é. Lembra da Arca de Noé? A Esther falou antes de você colocar Falou antes de eu colocar o slide. Gente, eu sou engenheiro naval. Eu adoraria poder falar que o primeiro artefato tecnológico do mundo, da história da humanidade, foi a construção de um barco, né? De uma arca. Mas não foi. O primeiro relato tecnológico da Bíblia não é a Arca de Noé. Ou seja, o homem construiu alguma coisa transformando o mundo natural, perdão, com alguma utilidade antes no relato bíblico que aparece antes da Arca de Noé. Olha só o que foi. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus e então, olha aí, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Folha de figueira servia como roupa antes? Não, folha de figueira era folha de figueira. Servia para fazer fotossíntese para figueira. Agora, o homem transformou alguma coisa do mundo natural, deu a ela outra definição de utilidade, falou: Isso aqui serve para eu cobrir minha vergonha. Ok? Serve para outra. Eu transformei o mundo que existia. Eu não entendo nada de fotossíntese, não sei do que é feita a folha de figueira. Talvez não sabia nem se ia dar coceira ou não, espero que isso ele soubesse, mas ele pegou a folha de figueira e transformou em algo para cobrir a sua nudez. Certo? Está lá em Gênesis 3:7. Agora olha que interessante. Essa primeira referência à transformação do mundo natural, ou o primeiro artefato tecnológico no relato bíblico, hein, gente? Não estou falando que foi o primeiro da história, não. Pode ser que Adão e Eva ou a humanidade já tivessem utilizado graveto para outras coisas, já talvez tivessem até dominado o fogo. Não estou dizendo que esse foi o primeiro objeto da humanidade. Estou dizendo que é a primeira menção à transformação do mundo natural no texto bíblico. Tá bom? Agora, em que contexto aparece o uso da tecnologia pela primeira vez na Bíblia? É no contexto da queda, não é? Por que é que eles tiveram que usar a folha da figueira? Porque, como consequência do pecado, o texto nos diz que eles se viram nus e tiveram vergonha. Olha outra menção aqui interessante de tecnologia que às vezes a gente esquece. E conheceu Caim, a sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. E o que fez Enoque? E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho. Enoque, né? Então olha aí, Caim edificando uma cidade. Ora, a cidade é um artefato tecnológico. É o esforço humano de transformar o mundo natural para viver em sociedade, viver juntos. Na verdade, as cidades têm que ser entendidas como os maiores artefatos tecnológicos que a humanidade consegue criar. Você pode falar, o que é o maior objeto tecnológico que a humanidade cria? É um prédio de tantos andares, ou é uma estação espacial, ou é um grande navio que cruza aí os oceanos. Ou, talvez as cidades sejam a maior invenção tecnológica da humanidade, onde vários aspectos da tecnologia são integrados para que a gente consiga viver no mesmo lugar, de maneira mais eficiente, com os relacionamentos intensificados, com todos os problemas associados que vêm morar em cidade, né? Mas a forma do ser humano viver em cidade é uma resposta ao nosso aspecto relacional. A gente precisa viver junto. E aí as tribos vieram se tornando cidades. Pois bem, olha aí, edificar, a palavra aí remete a uma transformação do mundo natural, a criar alguma coisa, construir algo que não havia antes. Caim exerceu trabalho, tem uma ideia de esforço aí.
ok? Edificar significa injetar trabalho para construir alguma coisa nova. E, de novo, aparece em que contexto? Quem foi Caim no arco histórico aí do Gênesis? O bonzinho ou o malvado, né? Caim é aquele que está debaixo da maldição da queda, não é? A gente vê aquele que saiu, que teve que fugir, antes de conhecer a sua esposa, ele teve que fugir com medo de ser assassinado, não é? Por outros homens. Ele teve que se esconder por conta dos seus atos pecaminosos, de ter matado seu irmão. E aí a gente vê a edificação, a menção à primeira cidade sendo fruto, né, do trabalho do Caim, o maldito, né, aquele que tinha a marca da maldição. Agora olha só, nesses dois contextos vem um terceiro maior ainda na sequência, que também é relacionado à edificação. E pensem se esse contexto da tecnologia aí está no contexto positivo ou negativo, moralmente positivo ou negativo. E começaram a falar em construir uma grande cidade, lá em Babel, né? Para o que fizeram, olha quantas referências tecnológicas. Fizeram tijolos de terra bem cozida para servir de pedra de construção e usaram alcatrão em vez de argamassa. Depois eles disseram: vamos construir uma cidade com uma torre altíssima que chegue até os céus. Dessa forma, o nosso nome será honrado por todos. Olha que interessante, hein? A tecnologia de construir uma cidade, ou na verdade uma torre altíssima, servia a qual propósito? Tinha qual finalidade? Alimentar o quê? O orgulho, o poder, ok? Era pegar aquele momento caraca ali e falar: olha, conseguimos construir uma torre, nosso nome é engrandecido. Né? O objeto da narrativa aí de Babel, da Torre de Babel, não é a proeza tecnológica de se construir uma torre, um zigurate, por exemplo, como hoje a gente entende a construção referida aqui. Não. A mensagem do texto é falar o seguinte: o ser humano estava corrompido pelo pecado e a essência de todo o pecado é o orgulho. Né? É o desejo do homem, do ser humano, colocar o seu nome, o seu ser, à frente ou mais alto do que o ser de Deus. Okay? A essência de todo o pecado é orgulho. Já dizia Calvino: o pecado dos pecados que está dentro de todos eles é o orgulho. É alimentar o nosso próprio desejo. Pois bem, 3 referências aí, Gênesis, todas as 3 ruins, né? Em contextos de queda. Aí isso talvez faça você pensar assim: pô, então peraí, esse negócio de fazer tecnologia surgiu como consequência do pecado. Ué, antes da queda, a gente vivia livre, leve, solto, nus e contentes num jardim e não precisaríamos de tecnologia. Afinal de contas, só vejo relato aqui de uso de tecnologia para corrigir alguma coisa errada ou com algum fim pecaminoso. Será que tecnologia, então, é fruto da queda? Será que transformar o mundo natural para um fim útil é consequência corretiva do pecado no mundo? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta sincera e nos faz pensar o seguinte: a tecnologia é então uma coisa boa ou ela é uma coisa ruim? Ela é um mal necessário? Se nós não tivéssemos pecado enquanto humanidade, nós teríamos a necessidade de desenvolver tecnologia? Ou de transformar o mundo para um fim útil? Oi. Deixa eu aproveitar Ah, esse novo gancho do raciocínio, só para uma coisa mais técnica. Alguns participantes do grupo não conseguiram participar, e aí a gente tinha comentado sobre a possibilidade de gravar a reunião, e a Esther lembrou aqui agora. É, tudo bem se a gente tudo bem. tá? E aí, Fica à vontade. se vocês puderem dar um ok aí no chat, ou se alguém não se sentir à vontade, só levanta a mão e a gente fecha. Ô Davi, não sei se você ainda é o co-anfitrião, ou a Lígia, porque às vezes quando aparece aqui para mim uma notícia de que alguém está esperando para entrar na sala. Dá uma olhadinha aí se aparece para vocês também. Como eu estou falando aqui, eu acabei não vendo a mensagem. Pra gente não aparece não. De repente você podia passar de novo pro Davi. Cara, não sei fazer isso. Deixa eu, deixa eu ver aqui.
Eu nunca fui, apesar de estar já um ano e meio de pandemia, eu nunca fui anfitrião de uma reunião no Zoom. Eu só uso Acho que outro. é lá em configurações, Pois é, gravar para participantes. Ah, boa. Tem a Naísia. Naísia Xavier tá esperando. Acabei de autorizar. Como é que eu faço para colocar você como anfitrião, hein? Aqui, ó, Davi tornar anfitrião. Pera aí. Deixa eu ver se eu fazendo isso minha tela cai. Não, minha tela acho que continuou, né? continuou. Então tá. Davi, acho que você é anfitrião agora. Beleza. Quer iniciar a gravação? Pode deixar que eu gravo aqui então, Lígia. Eu gravo aqui, ó. Tá gravando já. Vocês não vão ver a mensagem porque eu tô gravando de outro jeito aqui, mas tá gravado, tá? Depois eu te mando o link. Tá bom? Gravando. Ok, turma? Então vamos lá. A pergunta então ela é genuína. A tecnologia ou desenvolver o mundo natural para um fim útil é uma coisa boa no sentido moral da palavra, né? Que ela é útil a gente já sabe. Agora, ela é boa. Diante de Deus é uma coisa boa. Por exemplo, olha para o nosso celular aí de novo. Usar o celular ou ter o celular mudando as nossas vidas é uma coisa boa? Vamos analisar. Certamente, e escancarado nesse tempo de pandemia, você vê utilidades de um celular para aproximar pessoas, né? Se você tem um relacionamento aí de neto e avós que moram longe, você tem que lembrar a alegria dos velhinhos hoje em poderem pegar na palma da mão e conversar com os netinhos que estão longe. Minha mãe tem um neto que mora em Portugal. Ela só conhece o neto dela pela telinha do computador, porque por causa da pandemia não teve como se encontrar. E ela tem um relacionamento verdadeiro, ou seja, existe um relacionamento construído que foi possível de ser construído através da tecnologia. E sem isso não haveria. Ok? Então existe benefício aqui. E a gente tem que reconhecer que tem coisas aqui que são muito boas, moralmente boas, né? Muita gente está sozinha, com solidão, né? Entrando até em depressão nesse tempo de pandemia. E o nosso relacionamento na tela tem aliviado muitos desses problemas. Isso é bom, isso faz bem. Agora, ao mesmo tempo, nós também vivemos hoje numa multidão de solitários, o que é uma contradição, né? É tanta gente no mundo, cada vez mais, só que todo mundo sozinho e solitário. Aonde os nossos relacionamentos naturalmente desenvolvidos antes, né, a maneira como a gente desenvolvia relacionamento antes, foi quase que aniquilada da sociedade hoje. Eu fico pensando o seguinte, é uma palavra que já até caiu em desuso, não existe mais, a paquera, né? Hoje em dia você vai começar um relacionamento afetivo, um namoro com alguém. Não existe mais a paquera, ou seja, aquela aproximação lenta e gradual, né, que você vai conhecendo a pessoa, vai rodeando, né? Não. Hoje em dia a paquera se transferiu para uma observação da rede social, não é isso? Paquerar é interagir na rede social. É ser amigo virtual primeiro, é curtir um número de fotos, é responder com alguns comentários mais picantes, né, dando a entender nas entrelinhas, literalmente nas entrelinhas do seu texto, né? Mudou a forma como você paquera hoje. E eu duvido que um jovem hoje, um adolescente, comece a paquerar ou comece a namorar alguém sem ter desenvolvido um relacionamento virtual antes, sem conhecer essa pessoa na rede social, sem seguir ela no Instagram, ok? Sem conhecer a pessoa no mundo das redes sociais para depois, né, decidir se tem algum interesse ou até algum acesso no mundo real. Então mudou a forma como nós nos relacionamos e como nós iniciamos aí relacionamentos que são os mais profundos das nossas vidas.
né? Pensar num casamento, a forma como começa hoje é muito diferente de como começava antes. E nos relacionamentos de amizade, a chance hoje de uma amizade surgir do nada, por exemplo, de você dar o lugar para alguém sentar no ônibus e daí sair uma conversa e daí você descobrir que tem algo em comum e daí virar uma amizade, não existe mais. Porque hoje está todo mundo, cada um imerso na sua tela, não é? Então a gente diminui, digamos aí, a entropia dessas reações que poderiam permitir produtos ou compostos novos, né, no nosso campo de relacionamentos, onde cada um agora fica guardado na sua caixinha. E agora e nas nossas famílias, e na dinâmica familiar, esse aparelhinho tem sido bom ou ruim? Olha só, a gente sabe que de fato encurtou distâncias e permitiu relacionamentos que não existiam antes, mas mudou a maneira como a gente vive dentro de casa. Se você tem filhos aí, adolescentes, pré-adolescentes, você tem que dar uma bronca na hora do jantar e falar: deixa esse celular fora da mesa. Senta aqui, porque agora é hora de jantar. Não vai ver essa mensagem agora, porque agora nós estamos conversando como família. Ah, mas estão me mandando mensagem. Esquece, você tem que policiar, né? E tem que policiar no bom sentido de polícia. Se você pegar esse celular agora, você vai ficar de castigo sem ele, entendeu? Você tem que policiar o uso do aparelhinho, porque senão ele muda os nossos relacionamentos dentro de casa, né? E não é raro você encontrar relatos de famílias que já não conversam mais à mesa. E quando você vai em restaurante, aí a gente ia a restaurante há um ano e meio atrás, né? Você via às vezes na mesa casais ou famílias que já estavam sentados esperando a comida há uns 20 minutos sem trocar uma palavra, não é? Não era comum isso e a gente não saltava aos olhos, ou talvez você mesmo participava disso, tem esse hábito. Então, olha como isso vai mudando a nossa dinâmica e diálogo dentro de casa. Outro dia eu dei risada aqui porque eu estava no escritório, aqui trabalhando ou terminando alguma coisa, a Lilian já estava no quarto, né, na cama para dormir, já era tarde. Ela me mandou um zap falando assim: traz um copo d'água. Eu falei: pô, mas você tá a 3 passos de mim aqui, ó. Entendeu? Mandou um zap, foi lá pro servidor na Califórnia, circulou, sei lá, voltou para mim aqui pedindo um copo d'água, né? Então a nossa relação, nossa comunicação dentro de casa muda. Às vezes ela manda uma mensagem, lista de supermercado, alguma coisa que vem pelo zap, né? Apesar dela estar aqui do lado, atrás daquela porta. E assim vai mudando a nossa dinâmica familiar. E cuidado quando isso vai entrando às vezes na vida do casal, né? Quantos casais agora têm conversado com o cônjuge mais através da rede social, comentando as fotos que eles postam, do que conversando dentro de casa. E às vezes o tempo de tela, né, que a gente tanto critica, vai tomando o tempo da conversa, do relacionamento, às vezes até do relacionamento afetivo, do sexo, da companhia, do diálogo em família. Gente, eu estou fazendo aqui, claro, elevando os problemas a um exponente muito alto, fazendo caricaturas deles, para mostrar o seguinte: existem coisas muito boas, mas também existem coisas muito ruins, ou até más, né, que a tecnologia nos permite desenvolver. Fraudes cibernéticas através de celular não existiam antes do celular aparecer. Mas a maldade do ser humano sempre existiu. E nesse artefato tecnológico ela vai se manifestar de outra forma. Não é que agora o ser humano passou a ser mais malvado, porque agora eu consigo roubar facilmente os dados de uma pessoa hackeando o seu celular. Não. A maldade já existia antes, agora ela se manifesta e às vezes se potencializa ou se materializa de outra forma. E no nosso momento, no nosso contexto do século XXI, é a forma, é o canal para que a maldade talvez se materialize, ok? Seja no acesso à pornografia, seja no acesso aos dados bancários, seja na interrupção das conversas dentro de casa. Muitas coisas este aparelhinho tem mudado nas nossas vidas e mudado através do hábito. Porque a gente usa, muda como a gente usa, muda como a gente vive. Ok? A próxima geração já vai nascer devorando esse aparelhinho, né? Já existe aí a geração que nasceu sem conhecer o mundo sem internet, não é isso?
a próxima geração já não vai conhecer mais um mundo sem um celular na ponta dos dedos. Não é isso? E às vezes a gente admira e fala, olha que gracinha esse bebê, não tem nem 2 anos de idade, o dedinho dele já sabe fazer na tela direitinho para abrir o aplicativo. Claro, gente, isso aqui para ele é o bloquinho de madeira que era para alguns de vocês quando vocês eram bebês. Ai, que gracinha, ele sabe empilhar os bloquinhos, tua mãe falava. Agora você vai falar, ai, que gracinha, ele sabe clicar nos bloquinhos. E assim, eu não sei o que é que os nossos netos vão falar para os nossos bisnetos, mas vai ser alguma coisa nessa linha, né? Olha que gracinha, ele já sabe fazer fusão nuclear, entendeu? Vai ter alguma coisa assim, da geração dele. Agora, cuidado com o hábito, porque essas crianças vão ser criadas em hábitos que vão ser influenciados pela tecnologia que elas consomem e produzem. Quem sabe esse garotinho aí será um grande transformador tecnológico da sua geração. Ok? Ele vai partir de um ponto onde ele foi transformado pela tecnologia que mudou o hábito dele. Ele parte de um ponto de partida que é diferente do seu. Ele já nasce com uma transformação tecnológica embutida, não que ele seja cibernético, mas ele nasce com um hábito tecnológico embutido na sua rotina e ele parte daí para cima. Então, cuidado com os problemas associados, né? Dentro de casa. Não vou gastar mais tempo enfatizando isso agora, acho que vocês entenderam a mensagem. Pense num outro aspecto importante agora da energia elétrica. Gente, tudo que a gente faz hoje é troca de elétrons, né? Se não fosse o controle da energia elétrica, que aí é uma das grandes revoluções tecnológicas que mudaram a nossa vida, tem muitas que mudaram a nossa vida, mas essa é uma em especial, a gente não viveria dessa forma. E todo mundo quer energia. E todo mundo quer mais energia. Claro que nós vamos ter equipamentos mais eficientes que vão consumir menos energia. Né? Pega aí a lâmpada incandescente para a lâmpada de LED, nós conseguimos diminuir o nosso consumo de energia por lâmpada. Só que, do outro lado, nós aumentamos em muito a quantidade de lâmpadas que o mundo utiliza. Né? E a população crescendo e querendo cada vez mais lugares mais iluminados, por mais tempo, é difícil que o consumo de energia diminua, mesmo que os equipamentos se tornem mais eficientes. Da onde vem nossa energia? Né? Para gerar energia elétrica, tem que tirar energia de algum lugar. O Brasil, hoje, tem boa parte, a maior parte da sua energia de fontes renováveis, como hidrelétricas e etanol. Né? Boa parte do transporte brasileiro vem daí. Mas também uma boa parte do transporte brasileiro se baseia nos hidrocarbonetos de óleo e gás, principalmente diesel e gasolina. Pois bem, a gente tira energia de lá. A gente quer plásticos cada vez mais baratos, não é? Ninguém quer pagar hoje em dia mais do que R$ 2 num pacote de talheres para festa que vão ser usados uma vez só. E você consegue ir na prateleira do mercado e comprar um pacote de, talvez tenha ali 200 gramas de plástico a R$ 2, porque a tecnologia permitiu que o plástico entrasse barateando os nossos instrumentos, né, de consumo. Não é isso? Plástico hoje não custa nada e você faz tudo com ele. Porém, tem um peso ambiental, né? Cada vez mais plástico no mundo, nesse nosso mundo de plástico, onde tudo é sintético. E às vezes eu olho aqui em volta, né? Eu penso, cara, tudo em volta de mim aqui, tirando as paredes da minha casa e a madeira da minha mesa, tudo aqui é plástico. Né? O móvel, essa prateleira aqui, isso aqui é fórmica, isso aqui é plástico, isso aqui é ABS, tudo aqui é polimérico. E, obviamente, isso aqui tem o seu ciclo de vida voltando em algum momento para o meio ambiente. Então, o consumo de energia, o consumo de materiais, o descomissionamento desses equipamentos, né, o lixo que a gente gera, tudo isso tem sido afetado pela nossa tecnologia. A maneira como nós vivemos, como que é a casa do ser humano, como que ela mudou? A casa que você vive era de uma forma, agora é outra, como será no futuro? A maneira como nós vivemos enquanto cidade, onde as nossas casas estão, como é que elas funcionam? Como que é esse relacionamento
E existe alguma tecnologia que possa ser utilizada para melhorar a maneira como nós vivemos ou nos arranjamos em cidades? Será que a tecnologia é sempre utilizada para o melhor dos fins? Né? Moralmente, um fim bom diante de Deus? Ora, fazer fissão nuclear pode ser utilizado para muitas coisas. Eu posso gerar energia elétrica, eu posso tratar um câncer com radioterapia, mas eu também posso fazer uma arma de destruição em massa, com o mesmo fenômeno físico. O desenvolvimento da tecnologia aqui, ele é bom ou ele é mau? Né? Eu posso substituir a planta de produção de uma fábrica por robôs, de uma vez, da noite para o dia. Só que eu vou gerar aí uma massa de desempregados, que na escala de tempo do treinamento, né, da sociedade não consegue se recolocar, né, ou até aposentar a sua função profissional na velocidade com que a tecnologia transforma a indústria, por exemplo. Será que eu devo, mesmo pensa que você é um engenheiro de produção, você descobriu um método que vai aumentar a eficiência de produção daquela fábrica, daquela planta em tantos por cento, vai trazer tantos por cento a mais de ganho. Você deve implementar isso agora, sabendo que você vai demitir 50% da sua força de trabalho, que não vai conseguir ser absorvida ou recolocada em outro lugar? Moralmente, essa tecnologia deve ser implementada ou não, apesar de tecnicamente ela poder ser implementada? Então tem questões aí que vão além só do poder, é questão de dever. Eu devo ou não? Como é que nós vamos alimentar 9 bilhões de pessoas em 2050 no mundo? Tem problemas de distribuição de alimento, né? Mas nós sabemos que nas técnicas de produção de alimentos que nós temos hoje, nós não vamos conseguir gerar a massa de alimento suficiente para 9 bilhões de pessoas em 2050. Então, para alimentar tanta gente assim, nós precisaremos de saltos tecnológicos, seja em agricultura, conservação de alimentos, transporte e distribuição de alimentos no mundo. A tecnologia aqui tem um papel importante, porque sem ela, a gente vai passar fome. Ok? Então, olha só aí os dilemas, né? Ela tem que ser usada para um fim bom ou para um fim mau, depende de quem. Por último, a tecnologia nos dá o poder, ou a sensação de poder, de que nós controlamos o mundo. Não é? Ora, nós sabemos que, por conta do modo que a humanidade vive hoje e da tecnologia desenvolvida, nós estamos mudando o clima do planeta, por conta das emissões em grande quantidade de gases de efeito estufa. Agora, esse é um aspecto. Nós também estamos mudando o mundo na maneira dos relacionamentos sociais, né, das sociedades, aí do clima, então, da energia, da economia, em diversos aspectos, nos balanços ambientais. A nossa tecnologia tem capaz de mudar o mundo que a gente conhece? Era aquela pergunta lá da Guerra Fria, né? Se eu apertar um botão agora, o russo apertar um botão agora, o mundo acaba? Nós temos condições, capacidade de transformar o mundo. E outra, a tecnologia tem a capacidade de salvar o mundo, ou de consertar o mundo, ou de reparar tudo que está estragado no mundo. Por exemplo, os desbalanços sociais, a falta de alimento, as doenças, uma pandemia. Será que a tecnologia tem essa capacidade de colocar fim em todos os problemas? A ponto de eu usar o mesmo comparativo utópico aqui. A ponto de eu apertar um botão, fulano apertar um botão e a gente conseguir resolver os problemas da humanidade? Então essas perguntas trazem para a gente uma reflexão. Será que a tecnologia em si é uma coisa boa, mesmo os artefatos tecnológicos serem utilizados para fins maus? Olha, a minha opinião é a seguinte: sim, a tecnologia é bênção de Deus. Ela não é consequência da queda. Ok? Eu vou mostrar isso agora. Ela é bênção de Deus. Agora, nós, seres humanos, a estragamos.
porque nós vivemos debaixo de um contexto caído. Vocês assistiram a série Black Mirror, ou pelo menos alguns episódios? O que é a série Black Mirror, se não uma crítica caricata, mas uma crítica muito interessante em alguns episódios aí, de como a tecnologia pode transformar o mundo em que a gente vive. Gente, Black Mirror é um prato cheio para você trabalhar com filosofia da tecnologia, né? Até quem é professor vale a pena explorar esse material em sala de aula, né? É porque ele traz problemas que às vezes são imperceptíveis numa escala escancarada que você pode então analisar com mais facilidade. Quem não assistiu, fica aí a recomendação. Mas será que nós estamos indo para um mundo Black Mirror? E o que é que a gente faz com esse mundo no futuro? Portanto, queridos crentes, falando agora para cristãos, se eu estivesse falando dessa palestra até agora, eu poderia falar para qualquer pessoa. Agora, o que nós vamos conversar agora, eu tenho certeza que só cristão entende. Ou só cristão está convencido de que é verdadeiro. Ok? O que é que o cristão, então, pode contribuir para o desenvolvimento da tecnologia? Primeira coisa, é enxergar a tecnologia dentro do arco da cosmovisão cristã. E nós enxergamos o mundo, o cristão enxerga o mundo todo, o nosso arco histórico completo, dentro de 4 etapas. O mundo foi criado, depois o mundo decaiu por conta do pecado, passa por um processo de redenção e um dia será plenamente restaurado na consumação dos tempos, não é isso? Criação, queda, redenção e consumação, ou restauração, 4 estágios do nosso arco histórico. Assim que a gente entende que Deus nos revela na Escritura a nossa história de maneira mais ampla, né? Vista de longe. Pois bem, se o mundo foi criado, nós seres humanos nos rebelamos, Cristo veio completar a missão de redenção e transformação do mundo da qual nós somos coparticipantes, e um dia tudo estará restaurado, será que a gente consegue analisar a tecnologia dentro desse contexto? Antes disso, vamos lembrar o que é que a gente tinha lá na queda. Lá no paraíso, antes da queda. Nós tínhamos 3 ordenanças de Deus para o homem. Quando Deus criou a humanidade, ele disse assim: vocês vão existir para fazer 3 coisas, para funcionar de 3 maneiras, ou exercer 3 mandatos. O mandato espiritual é o relacionamento do ser humano com Deus. Ou seja, vocês foram feitos para se relacionarem comigo, Deus falou. Okay? Vocês vão aprender de mim, vão ouvir a minha voz, vão viver comigo. E no paraíso, esse era um relacionamento desobstruído, desimpedido. O homem tinha relacionamento direto com Deus. Qual que é a figura lá de Gênesis que mostra, que ilustra esse relacionamento perfeito entre Deus e homem? Era a presença de Deus caminhando com Adão no cair da tarde, na viração do dia, não é? No paraíso. Ou seja, Deus se relacionava diretamente com a humanidade. O acesso era desimpedido porque o homem vivia num estado de paraíso. Agora, lá naquele contexto também, o homem vivia debaixo de um mandato social. Deus falou assim: vocês vão se relacionar uns com os outros. Ok? O mandato social é aquele que diz que homens, mulheres, pessoas têm que se relacionar uns com os outros de maneira perfeita. E lá no paraíso isso era possível, a engrenagem girava bem. Mas tem um terceiro aspecto que Deus disse assim: vocês têm que se relacionar com o mundo que eu criei. Com o mundo, com a cultura. Vocês vão desenvolver cultura. Né? Cultura no sentido de cultivar o mundo que eu criei. E esse aspecto relacional com a criação é o que nós chamamos de mandato cultural. Então, com a pessoa de Deus, o horizontal com as outras pessoas e o circular aí com o mundo natural, com a criação. Tudo isso funcionava bem no contexto de paraíso. Tudo girava bem lá no paraíso. Agora, quando o pecado entrou no mundo, será que essa engrenagem perdeu uma roda? Será que nós perdemos um dos mandatos?
Não, todos eles continuam existindo hoje. Nós continuamos nos relacionando com Deus, uns com os outros e com a criação. Só que o que o pecado fez foi estragar esse relacionamento. Dá uma olhada aqui. O mandato cultural, lá em Gênesis 1, diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Subjugar aqui significa dominar a terra, né? Fazer bom proveito da terra. Isso quer dizer, essa é uma ordenança dada antes do pecado. Okay? Essa é uma ordem dada antes do pecado. Dominar a terra, usufruir da terra. E olha aí embaixo, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. É uma ordenança que vem antes do pecado. Cultivar aqui é o termo da onde sai o mandato cultural, que é a transformação, o cultivo, a interação construtiva com a criação. Isso é desenvolver cultura. Tá? Não é teatro só, cinema e artes, não. Na nossa definição aqui, cultura é todo o empreendimento humano de relacionamento e construção no mundo ou na ordem criada. Pois bem, o que o pecado fez então não foi retirar um dos mandatos, mas foi jogar areia na engrenagem. As coisas ainda giram, mas agora elas giram de maneira atrapalhada, dá trabalho, sem eficiência, ok? E elas giram de maneira, como é que eu vou dizer assim, não natural, não foi feito para girar assim. Não foi feito para funcionar dessa maneira. Deixa eu só aceitar um negócio aqui, pronto. Agora, lá na restauração, quando tudo tiver acabado, o que é que vai acontecer? Teremos novos mandatos? Não, os mesmos relacionamentos. Só que a areia vai ser limpa da engrenagem. Tudo vai voltar a funcionar como no projeto. Ok? Nós voltaremos a nos relacionar com Deus, uns com os outros e com o mundo de maneira perfeita novamente. Mas até que isso aconteça, tem muita areia na engrenagem. Portanto, o que é que a gente precisa fazer com a tecnologia neste contexto? A tecnologia não apareceu no mapa por conta do pecado. Cultivar o mundo, transformar o mundo, criar coisas novas é uma ordenança dentro do mandato cultural. E o homem faria isso com pecado ou sem pecado. A diferença é que ele faria isso muito melhor sem pecado. Ele faria isso sem o risco do orgulho. Ele faria isso sem aquela sensação falsa de poder, sem os problemas de Babel. Lá, num contexto de paraíso, o homem desenvolveria tecnologia que seria sempre boa diante da face de Deus, que sempre glorificaria a Deus e traria benefício e prazer para o homem, como co-criador do mundo natural. A gente não deve pensar que se o homem vivesse no paraíso até hoje, a gente viveria de maneira bucólica, naquela figura de Dante lá andando no paraíso, né? Contrastado lá com o inferno, mas andando no paraíso nus, ou anjinhos nas nuvens, ou somente passeando por aqui e por ali, contemplando. Não, o homem engajaria em transformação e construção de cultura, porque Deus fez o mundo para o homem como palco para o homem desenvolver essas coisas. Agora você pensa, onde é que a gente estaria hoje em termos de conhecimento científico e tecnológico se não fosse o pecado, hein? Ok? Agora, quando a engrenagem for limpa lá na restauração, nossa, como é que vai ser fazer então de novo tecnologia e ciência sem os problemas da humanidade, hein? Então, meus caros, nesse processo a tecnologia não precisa ser eliminada, como se ela fosse uma coisa má ou ruim que está estragando a vida do homem ou sendo a principal fonte de pecado. Não é nada disso. A tecnologia, ela precisa ser redimida, assim como todos os outros aspectos da nossa existência. O nosso mandato espiritual hoje, ele existe, mas ele precisa ser redimido.
Você precisa aprender a se relacionar com Deus de uma maneira diferente. O nosso mandato social hoje precisa ser redimido. Você precisa consertar casamentos, consertar amizades, trazer tudo isso diante da face de Deus. E a nossa cultura precisa ser redimida, e a tecnologia inclusa. Você precisa trazer tudo isso para diante da face de Deus. E não achar que viver num mundo diante de Deus é excluir um desses aspectos. Como, por exemplo, quem lembra daquele filme A Vila? Lembra do filme A Vila, antigo? Quem não assistiu, bom, não é tão antigo assim, eu assisti, eu já era grande. É um filme, assistam, eu não vou dar spoiler aqui, porque ele é um daqueles filmes que se eu der spoiler, ele estraga o filme inteiro. É daqueles filmes que só revela o filme na última cena. Então eu não vou dar spoiler, vale a pena assistir o filme. Mas ele é uma crítica a tentar viver num mundo sem tecnologia. Okay? É como se eu fosse quase que um puritano aqui. Eu vou me excluir desse mundo numa relação monástica onde eu vou me excluir da tecnologia numa tentativa de que isso vai me purificar ou me tornar um ser humano melhor ou menos corrompido diante de Deus. Então cuidado com críticas assim, ao extremo. Mas cuidado também com críticas que vêm na outra direção, de que a tecnologia vai dar conta de salvar a humanidade dos seus males. Já vou voltar nesse assunto. Esse senhor simpático aqui é um filósofo e engenheiro holandês que chama Egbert Schirman. O Schirman, ele talvez dos vivos aí, dos nossos filósofos contemporâneos, é um dos que mais trabalha com filosofia da tecnologia, de uma perspectiva cristã, e tem me ensinado muito através dos livros dele. O Schirman, como deve ser, não é um crítico da tecnologia no sentido de que ela deve ser eliminada, mas ele é um crítico da tecnologia com um olhar cristão, dizendo que ela precisa ser corrigida ou redimida. E a crítica principal dele é no que a gente chama de tecnicismo. Ele define assim, tecnicismo é a pretensão do homem, como autodeclarado senhor e mestre da criação, usando a tecnologia para dobrar toda a realidade à sua vontade, a fim de solucionar todos os seus problemas. Tecnicismo, e quando a gente coloca um ismo no final, a gente está querendo dizer que é uma visão de mundo, né? Uma forma de encarar o mundo como se a tecnologia fosse a solução para todos os nossos problemas. É colocar na tecnologia a carga e a esperança de que ela vai dar conta de consertar o mundo. Ok? Tecnicismo, então, assume uma posição religiosa. Não como ritual, não. Mas como esperança última. É a crença de que a tecnologia pode consertar o mundo. Gente, isso é muito presente nos nossos tempos. Muito presente. Ninguém precisa se declarar um tecnicista, e a maioria não vai fazer isso porque não usa esse termo, mas as pessoas agem como se fossem tecnicistas, aonde a solução para os males, e até os males causados pela tecnologia, está em mais tecnologia para poder consertar aqueles problemas, e os grandes problemas da humanidade, desigualdade, maldade, né, fome, pobreza, miséria, pandemia, morte, os grandes problemas da humanidade serão resolvidos com tecnologia. Se você lê livros daquele... Steven Pinker. Já ouviram falar do Steven Pinker? Ele tem um livro que chama O Novo Iluminismo. Ele não precisa usar o termo tecnicista lá no livro dele, mas é um livro tecnicista. É uma visão de que diz assim, peraí, o mundo vai se resolver, basta a tecnologia consertar esses problemas. Gente, isso é um prato cheio para quem é um agente tecnológico, digamos aí, um engenheiro, e vê vantagem na tecnologia, porque ela tem vantagens e benefícios, mas está em busca de algum lugar para depositar a sua confiança e a sua esperança última. Para quem não tem fé em Cristo, sabendo que todas as coisas serão redimidas em Cristo, vai buscar esperança de redenção em alguma outra coisa. E daí a tecnologia nos nossos tempos aparece como um ídolo do nosso tempo. Se você pegar gerações anteriores, você pode
pensar o seguinte, talvez uma geração aí atrás colocava o ídolo ou a solução para todos os problemas num modelo político. Por exemplo, diziam assim, não, o que vai salvar o mundo da sua mazela é o livre comércio do capitalismo. Ou não, o que vai salvar o mundo da sua mazela e consertar todos os problemas é a implementação do comunismo, né, da distribuição igualitária e tal. Ou seja, transformavam ideologias em esperanças últimas. É certamente um aspecto religioso. Ou quem vai salvar o mundo é o humanismo, é considerar o ser humano como a coisa mais importante de todas. Ou é o cientificismo, é esperar que o conhecimento científico e a educação vão transformar a humanidade a ponto dela não querer mais os seus problemas, ou não gerar mais problemas para si. Então sempre existe aí, o nosso coração, como já dizia, é uma fábrica de ídolos, né? Existe sempre a necessidade de a gente achar um ídolo para adorar e colocar e depositar nele as nossas esperanças últimas. E o ídolo do momento, na geração celular, talvez seja o tecnicismo. Sem ter esse nome, sem ter essa cara, sem ter uma roupa de bezerro de ouro, mas é um ídolo adorado pela nossa geração hoje. Se você é professor numa faculdade de engenharia, você sente isso dos seus alunos. Não é errado um aluno dizer assim, você pergunta no primeiro dia, por que você veio fazer engenharia? Não, professor, porque eu quero revolucionar o mundo e resolver os problemas da humanidade. Claro, meu querido, bem-vindo, é isso mesmo que nós queremos. Nós queremos resolver muitos dos problemas da humanidade. Isso é diferente de dizer que eu entendo que a tecnologia vai dar conta de sozinha consertar o mundo e o homem. O cristão entende que existem problemas intrínsecos ao ser humano, dentro dele, que não são tocados ou resolvidos com tecnologia. E o primeiro problema, e o mais profundo, chama-se pecado. O homem continuará sendo mau em essência enquanto ele for homem, enquanto a consumação não chegar. Até esse dia, a tecnologia vai ser utilizada de forma má. Vai haver má distribuição de renda, vai haver ganância, vai haver deturpação de ordem política, vai haver amor pelo poder, vai haver essas coisas. Agora, isso não significa derrubar a tecnologia e aquilo que ela tem de bom, mas também não significa colocar a tecnologia num estandarte, num pedestal e dizer que ela é a solução para todos os nossos problemas. Não significa a religião da tecnologia, então não é algum tipo de culto à tecnologia no sentido institucionalizado, onde seria aí o culto nerd, né? Eu adoro esse mundo, eu vivo para isso. Não é nesse sentido que eu estou falando, não. Mas é no sentido de colocar as suas esperanças últimas na tecnologia. Então, o tecnicismo é aquela ideia, em resumo, que diz assim, ó, basta você me dar tempo e dinheiro que com a engenhosidade da humanidade nós resolveremos todos os problemas do mundo. Quero ver você, professor, transmitir isso para os seus alunos sem frustrar a carreira do engenheiro. Ok? É somente substituindo o ídolo do coração dele. Talvez essa não seja a missão tua enquanto professor na área técnica, mas é certamente a missão de todo cristão. Mostrar para as pessoas que existe um Deus verdadeiro e não um ídolo falso para as grandes questões e problemas da nossa existência. Pois bem, o Skierman, então, ele vai trazer 3 aspectos importantes que eu queria tratar com vocês agora, nessa parte final, na sua crítica ao tecnicismo. O primeiro deles é que o tecnicismo, ou viver dessa forma, equipara a liberdade humana com o controle da realidade. O tecnicismo faz com que as duas coisas sejam iguais ou equivalentes. Liberdade humana e controle da realidade. Mais ou menos assim, ó. Eu sou livre para fazer o que eu quero. Portanto, eu controlo a minha realidade através da tecnologia. E porque eu posso controlar a realidade através da tecnologia, eu posso fazer o que eu quiser. Ok? Então o tecnicismo nos leva a não refletir sobre a pergunta se eu devo fazer tal coisa. Por quê? Se eu posso fazer tal coisa e isso me dá controle da realidade, porque eu estou transformando a realidade, então eu tenho liberdade para fazer. E uma coisa alimenta a outra.
ok? Se eu tenho controle para melhorar a eficiência da minha planta de produção da fábrica, eu tenho liberdade para fazer isso. E fazendo isso, eu aumento a produção. Isso me dá mais autonomia e liberdade para fazer de novo. Então, é uma coisa associada à outra. Ok? Agora, qual que seria a crítica a essa visão que equipara liberdade humana com controle da realidade? Ou seja, eu faço tudo o que eu quero, eu faço tudo o que eu posso. A solução não vem de dentro. Porque a tecnologia, olha só, onde eu vou puxar lá no início, hein? A tecnologia traz momentos, caraca, que alimentam o nosso ego. E o ego do desenvolvedor tecnológico de que ele é o novo criador de tal coisa. E aquilo ali dá a ele liberdade de criar mais, de transformar mais, e aquilo vai dando a ele a sensação de controle da liberdade. E se ele olhar para si mesmo e girar em volta desse seu ego, ele não sai desse looping. De onde é que vem o break aí na linha de programação? De onde é que vem a interrupção? Tem que vir de um freio moral externo. Então o Skierman vai falar o seguinte: a única forma da gente quebrar esse ciclo de que a tecnologia muda o hábito gera liberdade, a liberdade mais tecnologia e a gente fica nessa roda, é trazer um freio moral externo, ou seja, fazer tecnologia diante de quem? Tem algum referencial moral externo maior, mais valioso, mais profundo do que nós mesmos, do que o nosso próprio orgulho? Existe. Para o cristão existe um referencial moral que é Deus. Existe coisa boa e coisa má diante de Deus. A tecnologia, quando executada, ela não é neutra diante de Deus. Porque eu posso fazer tecnologia boa ou má. Ok? Olha só que interessante. A tecnologia em si pode ser neutra em certos aspectos, mas o uso dela nunca é neutro, porque envolve a atitude de um ser humano. Por exemplo, vou usar o exemplo que eu já usei antes, eu posso fazer fissão nuclear para curar um câncer. Eu posso fazer fissão nuclear para destruir uma cidade com uma bomba atômica. Eu posso. A tecnologia em si pode bifurcar para qualquer um dos lados, bom ou mal. Mas quem vai impedir de eu ter a liberdade de controlar a realidade dessa forma é um freio moral externo. Então eu penso, diante de Deus, é certo, é correto eu aplicar a tecnologia com este fim? Se eu concluir que não, é porque eu tenho um freio moral externo que vem de outro lugar. Diante de Deus isso não é correto. Mas eu invoquei uma moralidade externa à minha. Ok? Por que é errado hoje fazer uma arma de destruição em massa? Por que é errado eu hackear o celular de alguém? Por que é errado eu gastar todo o tempo do meu dia diante da tela do computador e esquecer dos meus filhos? Por que isso é errado para a maioria das pessoas? Porque nós ainda temos um referencial coletivo que não é nosso e que na nossa cultura cristã, né, muito influenciada pela fé cristã, digamos assim, Brasil do século XXI ainda tem isso, esses princípios ainda são comuns. E debaixo da graça comum de Deus, ainda teremos referenciais assim. Matar uma pessoa sem justa causa ainda é entendido como uma coisa má. Ok? Então, existe aí freios morais no nosso dia a dia que a gente nem percebe. Mas quando o assunto é tecnologia e a sua transformação, ou até o tratamento, a idolatria exponencial da tecnologia, talvez a gente precise ser mais explícito em buscar os freios morais, porque eles ficam despercebidos. Talvez você tenha que ensinar os seus alunos de engenharia, ou você como engenheiro, a questionar a decisão de implementar uma tecnologia a todo instante. Você tem que falar assim, peraí, eu devo fazer tal coisa? Eu devo fazer tal coisa? Quais são as ferramentas que me permitem julgar? E aí vem uma crítica pessoal. Eu creio que nós, engenheiros e docentes, hoje em dia, fazemos isso muito mal dentro das estruturas curriculares dos nossos cursos. A gente ensina muito bem os nossos engenheiros a verificarem viabilidade técnica e econômica de um projeto de engenharia. Ou seja, eu sei construir e sei que vale a pena economicamente falando.
mas a gente não dá ferramentas de reflexão crítica para os nossos engenheiros em formação, a ponto deles olharem para a tecnologia e dizer o seguinte: será que eu devo fazer tal coisa? Moralmente, sei lá qual é o teu referencial moral, aí é outra discussão, mas moralmente falando, eu devo fazer isso? Gente, isso é diferente de ética e engenharia, tá? Às vezes uns confundem e falam, não, é só tu colocar uma disciplina de ética. Não, isso é diferente de ética. Isso aqui é uma reflexão moral. E moralidade é diferente de ética. E muita gente confunde hoje em tratar apenas da perspectiva da ética. Ética é a sua adesão a um código moral. Você pode ser ético e imoral ao mesmo tempo. Ser uma pessoa ética é cumprir aquilo que você diz que acredita. Ok? O bandido acha que roubar não é um problema. Mas ele é ético, porque ele cumpre o que ele acha. Entendeu o que eu quero dizer? No círculo dos bandidos, ele é um cara ético. Ele seria antiético se ele falasse que roubar não é um problema e não roubasse. Aí ele estaria sendo antiético. Agora traz para o lado positivo. Você pode ser um moralista, dizendo que, não, roubar é errado. Aí você está sendo moralmente correto. Mas você vai lá e rouba. Aí você está sendo antiético. Então, cumprir a missão aderida a um código moral é ética. E aí a gente tenta fazer isso na universidade. Agora, refletir qual é o código moral que diz o que é certo e o que é errado é uma missão que a gente não tem levado para as cadeiras das universidades. E essa reflexão para mim é importante. Pois bem, me delonguei aqui, mas outra crítica é que o tecnicismo nos torna escravos da nossa própria tecnologia. Aquela primeira visão de que poder fazer tecnologia é liberdade humana vai criando um looping onde nós mesmos nos tornamos escravos da tecnologia que nós produzimos. E sem a tecnologia, nós passamos a não viver. Não viver no sentido de morte física, né, de morrer não, mas não ter vida satisfatória. É aquela ideia de que quanto mais eu avanço nos aplicativos do meu celular, mais eu vou precisar do celular para viver, a ponto de eu não conseguir mais viver sem ele. Ok? Quanto mais a tecnologia muda a nossa vida, mais a nossa vida vai ser dependente dessas mudanças. Agora, colocar a tecnologia como esperança última significa embarcar nessa roda gigante. Não estou falando que a gente deva viver de novo como alienados aí da tecnologia, não é isso não. Mas a gente tem que saber que ela tem limites, porque ela muda os nossos hábitos e muda a maneira como a gente vive. Dizendo que, de vez em quando, meu caro, você vai ter que desligar mesmo. E isso é importante para você poder refletir se o seu tempo de tela está demasiado, se você não tem que parar e tirar férias com a sua família de 2, 3 semanas para descansar, ok? Se você tem que quebrar a roda para que você possa ter um ponto de vantagem reflexivo sobre a maneira como você está se escravizando pela tecnologia que você usa. E de outro modo, aqueles que produzem tecnologia também têm que fazer essa reflexão para ver se a tecnologia que eles estão produzindo não é escrava ou refém da tecnologia onde ela está imersa. Ok? Então aqui tem muito uma visão de entender o que é o progresso também, né? Para onde a gente quer ir, para onde nós estamos indo. Se a gente sabe para onde está indo, você consegue olhar para a roda dessa escravidão e tentar direcionar o caminho para algum lugar. Se você não sabe para onde está indo, você está caminhando na roda, fazendo ela girar, mas sem saber em que direção que ela vai. Por exemplo, será que algum dia nós vamos mesmo morar em Marte? Assim, é uma coisa... Eu estou perguntando aqui sem respostas, tá? Mas é uma coisa que eu fico pensando hoje em dia. Faz sentido a gente pensar em morar em Marte? Do tipo de estabelecer vida lá, ter pessoas nascendo em Marte. Né? Eu assisti uma série tá no Netflix aí que chama Marte, né? Que faz um documentário misturado com drama sobre uma vida em Marte. E é interessante, vale a pena assistir. Agora você pensa o seguinte,
é uma vida tão artificial para o ser humano, a ponto de você não conseguir nem respirar lá. É uma vida sustentada por aparelhos. É uma vida essencialmente dependendo da tecnologia. Na essência. Tanto para chegar lá quanto para viver lá. Ok? E até certo ponto, é impossível que isso se transforme num local onde o ser humano possa sobreviver. Então vale a pena, é necessário, é uma rota que a gente deve perseguir. Não estou falando do desenvolvimento de pesquisa como exploração para conhecimento, não. Estou falando em transformar nossas vidas nesse contexto. Vale a pena? Não sei, eu tenho dúvidas aí, críticas nesse sentido. Será que então ficar nessa roda de desenvolver tecnologia para morar em Marte, eu sei que vai ter outros benefícios aqui na Terra, mas é uma rota de escravidão ou não? Ok? E por último aqui então, como eu já falei, mas só para deixar no slide, é essa necessidade da gente reconhecer um código moral externo. E diante desse código poder julgar se a tecnologia é boa ou se ela é má. Okay? Não é se ela é ruim ou se ela produz efeitos colaterais, não é isso não. É se ela é intencionalmente boa ou má. Isso só é possível de julgar diante de uma balança, um código externo. O cristão sabe onde está o seu código. E ele tem que manter isso como luz sempre diante dos seus olhos, para que a sua tecnologia seja feita diante da face de Deus. O mundo aí fora troca de códigos toda hora. E as pessoas têm códigos misturados e muitas vezes nem têm uma ideia de que tem um código moral a seguir. A nossa função é mostrar que elas têm e avaliar eticamente se elas estão aderidas ao seu próprio código moral ou não. E aí vem a pergunta aqui para o cristão, né? Onde é que está então a sua esperança? Se a esperança não está na tecnologia, mas eu disse que ela ainda assim é uma coisa boa, ela pode ser desenvolvida no contexto do mandato cultural, mesmo num mundo em pecado, e um dia faremos tecnologia redimida. Onde é que então está a sua esperança das coisas últimas? Ora, o cristão sabe que a sua esperança está em Cristo ressurreto, na nova vida. Não um Cristo vencido na cruz, mas um Cristo que venceu a morte e que completou a restauração. Olha que interessante. Já completou a restauração, mesmo que ela ainda venha para nós num tempo futuro. Então, para terminar aqui um contraste entre a visão de conserto com S aí, que o tecnicismo traz. O tecnicismo prega um conserto da humanidade. Diz assim, o homem chegará ao mundo perfeito por conta própria, através do desenvolvimento tecnológico. A humanidade tem o controle pela tecnologia. Essa é a visão tecnicista. O que é que o cristianismo fala contra isso? A ideia de restauração. Não é um conserto, é uma restauração. O homem, por melhor que seja a sua tecnologia, continua pecador e nunca aperfeiçoará o mundo por seu esforço. Mas o cosmos será restaurado por ação de Deus, quem de fato está no controle. Então é a restauração da ordem num estado que já existiu antes. Só que olha que interessante. Enquanto estivermos aqui, nós somos chamados para sermos coparticipantes do processo de redenção. Você não tem condições de redimir o mundo espiritualmente. Cristo fez isso já completou. Mas você tem um chamado para redimir o mundo nas suas ações, consertando seu casamento, consertando a educação dos seus filhos, consertando a política da sua cidade e, por que não, fazendo boa tecnologia, redimindo a tecnologia no processo de redenção. Esse é o papel do agente de tecnologia cristão ou do engenheiro cristão. É fazer boa tecnologia diante da face de Deus, sem a esperança de que a tecnologia vai conseguir resolver os problemas últimos da humanidade, mas na certeza de que ela pode melhorar a maneira como nós vivemos aqui e mitigar alguns dos efeitos do pecado. Ok? Portanto, o cristão deve desenvolver boa tecnologia, coram Deo, né? Diante da face de Deus. E o que a gente deve combater não é a tecnologia, não é a reclusão para um mundo bucólico
de viver no meio do mato, achando que isso reflete um estado de paraíso. Não. O que nós devemos combater é o mau uso ou a idolatria da tecnologia. E, de fato, combater o tecnicismo. Então, o que é que nós devemos fazer com a tecnologia? Tem que redimir. A tecnologia está aí para ser redimida. Ok? Quem é que faz isso? Quem participa desse processo? Todo agente de transformação tecnológica. Em especial, engenheiros. Engenheiros transformam tecnologia dia a dia. Eles estão criando o mundo que nunca houve. Eles estão mudando a maneira como nós vivemos. Gente, quem de fato muda a vida como você vive é muito mais hoje quem produziu esse aparelhinho aqui do que quem escreveu um monte de livros filosóficos de como a sua vida deve ser vivida. Porque isso daqui entra na vida dos seus filhos sem eles quererem ler os livros, sem eles perceberem, e mudou a nossa vida. E assim a tecnologia vai nos transformando pelo hábito. E lembra, se você leu aquele livro do James Smith, tudo que a gente assimila pelo hábito vão se tornando rotinas litúrgicas da nossa vida e vão apontando para aquilo que a gente adora. O livro dele se chama Você é aquilo que você ama. Quando o seu hábito muda, você passa a amar alguma coisa e aí você dedica devoção àquele objeto, àquela forma de viver, por exemplo. A tecnologia tem o poder de mudar o hábito. E aí ela tem grande poder de mudar os ídolos da nossa vida, ou de criar ídolos para a nossa vida. Engenheiros cristãos, a nossa função aqui é enorme, enorme. Produzir sim boa tecnologia, mas apontar para Deus como esperança última. Olha, eu quero terminar trazendo 2 paralelos aqui de imagem. Qual que é a ilustração de mundo perfeito lá no paraíso? Né? Lá no estado de paraíso antes da queda, onde os 3 mandatos funcionavam de maneira perfeita, a roda girava bem lubrificada, né? pelo óleo do Espírito, vamos colocar assim, né? Que tudo funcionava bem. O homem desenvolvia a tecnologia, cultivava o mundo criado de maneira perfeita diante da face de Deus. Tudo o que ele fazia era bom. Qual que é a ilustração, a figura que a Bíblia usa para trazer esse contexto para a nossa mente? É o Jardim do Éden, que é muito mais do que um espaço geográfico na Terra, tá? É um arquétipo de uma realidade muito maior. Lembre que um jardim na cultura antiga, um jardim cultivado, diferente de uma mata, de uma floresta, né? Da mata virgem natural, o jardim cultivado exige ação humana para que ele seja projetado e funcione daquele jeito. Okay? O cultivo do jardim envolve, como a Lígia falou no começo, uma enxada, trabalhando, arrumando a terra, colocando essa planta bonita num determinado lugar, outra planta maior em determinado lugar, árvores frutíferas aqui, plantas ornamentais de lá, um lago correndo no meio. Isso é compor um jardim. O maior símbolo de riqueza e poder da antiguidade eram os palácios com jardins. Ser um rei rico naquela época, dos impérios antigos, da antiguidade, era ter um palácio com jardins cultivados. Okay? Onde você recebia os seus embaixadores, a corte, era no jardim do palácio. Caminhar com alguém no jardim de um palácio era dar àquela pessoa respeito do rei. Era a como é que fala? A audiência mais nobre possível era caminhar com o rei no seu jardim. Somente governadores de alto valor para o rei conheciam o jardim e caminhavam com ele lá. E é essa figura que o texto de Gênesis coloca Adão caminhando com Deus no seu jardim. Num jardim que Deus criou para ser o palco do seu palácio, onde ele vai colocar o homem como lavrador, cultivador do seu jardim. Olha a função arquétipa aqui de Adão, não só passeando no jardim bucólico como se aquilo fosse o único lugar. Não, é Adão cultivando o jardim do grande rei e tendo audiências íntimas com o rei naquele jardim. Diretas com o rei.
A figura de Gênesis é essa. Deus caminhava com Adão no jardim na viração do dia. Ou seja, Adão tinha audiências com o seu rei naquele ambiente de jardim. Ter um jardim num palácio antigo, como a gente vê os jardins suspensos da Babilônia, né? Qual que era a ideia? Era a ideia de um palácio riquíssimo, onde você tinha jardins, né? Desculpa, jardim ornamentado no jardim de um palácio. Né? Essa era a ideia da maravilha do mundo da época. A riqueza de um rei estava na variedade de plantas exóticas que ele trazia para o seu jardim dos cantos do seu império. Uma herança do jardim para a nossa realidade hoje é o jardim botânico, que os ingleses criaram quando no Império Britânico decidiram fazer um jardim botânico para trazer espécies do mundo inteiro, para mostrar para a sua população como que era amplo o seu império. Okay? Isso sobrou para a gente hoje, quando você vai num jardim botânico visitar. Agora, para aquela época, ter no jardim real plantas exóticas, plantas frutíferas. Pensa como era difícil comer uma fruta madura e boa e saborosa naquela época, né? Hoje em dia você vai no sacolão, você compra tudo bonito. Naquela época não tinha isso. Comer uma maçã fresquinha, chupar uma laranja da Espanha era coisa impossível lá na Pérsia. Não tinha essas coisas, né? Então, se você conseguisse cultivar a riqueza da natureza no seu jardim, você tinha o seu microcosmos de poder ali, de governo. Essa é a visão de um rei poderoso na antiguidade. Trazer animais exóticos das fronteiras do seu império era mostrar para os seus embaixadores e para a sua corte como você era poderoso. Jogar Daniel na cova dos leões não é uma demonstração de força só de um rei, é a demonstração de um rei que tem leões numa cova, que ele alimenta, que ele entretém. Okay? Então esse tipo de zoológico e de jardim botânico é o exercício do domínio sobre a natureza contido no microcosmos de um palácio de um rei poderoso. Olha como a linguagem aí é muito maior do que só um jardim de 4 rios, ali 4 limites colocados num canto da terra para o homem viver bucolicamente. E com isso, as funções de Adão, dar nome aos animais, né? Estabelecer ali a sua relação com Eva, com as outras pessoas e também com a cultura e com Deus naquele contexto de paraíso, é uma linguagem muito forte. Certo? Se as coisas caíram e o homem perdeu o estado de paraíso, porque foi isso que nós perdemos com a queda, né? O que é que nós perdemos? Acesso ao rei. Isso se chama morte na literatura bíblica. Isso é morte espiritual. Perdemos o acesso ao rei. Perdemos a audiência, perdemos o conhecimento, perdemos acesso à árvore da vida que estava lá no centro do jardim. Nós perdemos acesso ao jardim. Nós não somos da corte mais. Não somos o governador amado. Nós somos agora de fora das paredes do jardim. Esse acesso que nós perdemos com o pecado. E esse acesso é restaurado por quem? Por Cristo, que é o único caminho nosso para ter de novo acesso ao rei. Ele é o filho do próprio rei, ele é do palácio. Ele sai do palácio para vir para fora do jardim para trazer você de volta. Só que você entra de volta no palácio agora sujo. Você está sujo de lama. Você comeu bolota com os porcos muitos anos da sua vida. Agora você vai ter que tirar a lama do seu corpo para voltar a caminhar com o rei no palácio. Você tem um relacionamento já de novo com o rei. Você já sabe que o rei existe e quer você lá dentro, mas você ainda não caminha com ele no cair da tarde no jardim. Você faz isso através de Cristo. Ele sim consegue ser o seu advogado junto ao Pai. Ele é o seu intercessor. Ele caminha com o Pai e caminha contigo através do Espírito. Mas você não está caminhando no jardim ainda, apesar de já ter entrado no contexto de palácio do jardim. Isso foi restaurado com Cristo. Ok? Agora, eu sei que eu me delonguei aqui, desculpe, mas eu gosto de explorar essa linguagem pictória, né, de Gênesis. Pensa qual que é a figura que está no texto bíblico para esse contexto restaurado lá na consumação. Quando todas as coisas forem restauradas, quando a engrenagem for limpa de areia e tudo começar a girar de novo, qual é a figura bíblica? Arquétipa, de novo, que mostra muito mais do que a realidade. Uma figura arquétipa que mostra a profundidade da realidade consumada, restaurada. Como é que nós vamos viver
lá de novo no contexto de paraíso, qual que é a imagem que está lá em Apocalipse, onde nós vamos viver? É um jardim? Nós vamos voltar para o jardim do Éden? Para onde é que nós estamos indo na consumação, na glória? Qual que é a figura que está explorada lá? Depois que nós passamos pela Babilônia, pelo exílio do palácio que nós vivemos durante a queda, para onde é que nós vamos voltar? Para qual paraíso que nós vamos voltar? É uma cidade. É a Nova Jerusalém. Nós não vamos voltar para o jardim do Éden. O Éden agora virou o quê? Uma cidade. O palácio que tinha o jardim agora é uma cidade. O que é que tem lá no centro da cidade santa? Crescendo na beira do rio? A árvore da vida. Ela está lá ainda, não é isso? Continua lá a árvore da vida, no centro da cidade santa. Com ruas de ouro, mar de cristal, toda aquela linguagem com paredes de muralhas de pedras preciosas. A preciosidade da cidade está expressa na sua descrição. Mas o mais importante é que dentro dessa cidade existe, de novo, um microcosmos onde o ser humano vai se relacionar perfeitamente com o rei, que agora não só caminha com ele de vez em quando no cair da tarde, mas que assenta no trono no centro da cidade e é Cristo que governa. Ou seja, aquele embaixador que nos redimiu e nos levou de volta para dentro do palácio, ele agora governa a cidade, está lá e garante que a gente não vai cair de novo no mesmo erro de rebeldia. Ele está lá. Mas a árvore da vida, que é o símbolo da vida eterna preservada lá do paraíso, continua lá no novo, na nova realidade do céu, né, da Nova Jerusalém. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, agora é o próprio Cristo conosco, é a palavra. É Ele que nos diz o que é certo e o que é errado. Ele já imprimiu nos nossos corações a sua palavra, o seu logos. A gente não precisa mais agora de outra revelação que nos diga o que é certo e o que é errado, porque o conhecimento do bem e do mal está na pessoa de Cristo. A palavra está ali, vivendo conosco. Agora, o que eu quero explorar aqui? A figura que João viu, que descreve essa nova realidade, não é um jardim, mas é um jardim transformado em cidade. E pense, na época desses textos, dessa revelação e da antiguidade, cidades eram os maiores empreendimentos tecnológicos da humanidade. Babel é o exemplo clássico do Velho Testamento para criticar essa ambição de poder da humanidade. Então a visão de futuro, de coisa restaurada, envolve a participação do ser humano na transformação do cosmos. Tem aí uma coisa que é genuinamente humana, que é a construção de uma cidade. Isso é coisa de homem. Quem faz cidade é homem. Faz dele para ele mesmo, se beneficia de morar em cidade. Morar em cidade é coisa que o homem constrói. É como se o texto estivesse dizendo assim, ó, nós vamos restaurar todas as coisas, mas vocês, seres humanos, terão participação nisso. Porque esse processo de restauração, vocês vão continuar desenvolvendo o mundo que eu dei para vocês. Mesmo que de maneira equivocada, mas continuarão trabalhando e construindo um mundo que eu coloquei vocês aí para construir. Só que no final, eu vou consertar todas as coisas. E a cidade que vocês vão morar não vão ser essas cidades caducadas e tortas que vocês fazem por efeito do pecado. Mas vai ser a cidade santa que eu vou ajudar a construir sobre a minha rocha. E eu coloco o meu governador lá, para que nada caia, nada vacile. Mas é uma cidade. Nessa cidade, seres humanos, de novo, né? Essa cidade é um cosmos todo. Seres humanos continuarão desenvolvendo ciência, tecnologia, se relacionando com Deus, se relacionando uns com os outros, porque os mandatos estarão restaurados. Nós não vamos viver igual o anjinho do Maurício de Souza, de uma nuvem para outra. Nós não vamos viver sem comer, nós não vamos viver sem andar, sem dormir. Nós somos seres temporais. É a realidade restaurada vindo para o nosso mundo, e não nós sendo levados para uma outra realidade que não a nossa. É a restauração dessa realidade que Deus criou. Portanto, é uma realidade em que você come maçã. Para comer maçã, você tem que plantar maçã. Para plantar maçã, você tem que ter terra fértil.
É uma realidade só que boa. Boa no sentido moral. E é uma realidade que traz prazer e satisfação para o homem, porque finalmente nós vamos fazer aquilo que nós fomos feitos para fazer sem ter areia na engrenagem. Então essa visão da tecnologia na construção da cidade santa é uma coisa muito interessante, é um paralelo muito interessante entre Jardim do Éden e Nova Jerusalém. 2 estados de paraíso. Os 2 estados representam paraíso. Nos 2 estados temos vida eterna com a árvore da vida no centro. Nos 2 estados temos relacionamento restaurado com Deus. E todo o resto corrigido. Mas são 2 figuras distintas. Jardim de cidade, onde a tecnologia tem papel fundamental e é invocado nessa linguagem. Turma, conclusão, a tecnologia muda a nossa vida e pode mudar a forma como nós vemos o mundo. O tecnicismo, que é a idolatria da tecnologia, é um ídolo muito presente no nosso tempo. É uma visão de mundo. É uma abordagem equivocada e perigosa da tecnologia. O cristão tem condições e responsabilidade para mostrar isso ao mundo. A gente tem que mostrar para o mundo que a esperança última não está na tecnologia, por mais que nós devamos e queiramos fazer boa tecnologia. Para quem gosta desse assunto, recomendo 2 livros aqui da nossa série da ABC2 com a Ultimato. Fé, Esperança e Tecnologia, eu começaria por aqui. É um livro do Skillman, que vai falar para você, cristão, sobre, de uma maneira bem mais articulada, né, do que eu falei hoje, sobre como a nossa fé se relaciona com a tecnologia e essa crítica na esperança última. Então, aqui é uma crítica ao tecnicismo da perspectiva cristã. O outro livro, Filosofia da Tecnologia, ele é mais um livro ferramental. Na verdade, ele é quase que um livro-texto para um curso de Filosofia da Tecnologia. Ele não é um livro essencialmente cristão. Você não vai ver nenhuma citação bíblica e nenhum argumento de fé aqui. Mas ele é construído usando uma filosofia que tem fundamentos cristãos. Então eu diria que aqui é uma boa ferramenta para o cristão articular a sua crítica da tecnologia. Tá bom? De novo, é um livro-texto, então passa a ser um livro de referência, não é tão gostoso de ler quanto o livro da direita, que é mais uma conversa com o cristão, mas o livro da esquerda tem estudos de caso, né? Tem assim, bem uma perspectiva prática que pode ser usada inclusive em sala de aula. Bom? Para terminar, vamos lembrar aqui o nosso motto, né? O nosso lema da BC2 é o Salmo 111:2. Grandes são as obras do Senhor, dignas de estudo para quem as ama. E dentro das obras do Senhor, aquilo que ele fez criando o mundo natural, está a criação de um ser que tem condições de criar também coisas nesse mundo. Nós somos fruto e reflexo da criatividade de Deus. É um daqueles atributos comunicáveis. Deus comunicou a nós a sua criatividade. Claro que ele é infinito em poder e cria o que ele quiser. Nós somos limitados em poder, no tempo e no espaço e criamos aquilo que a gente pode. Mas nós refletimos, de certo modo, a criatividade de Deus. Portanto, nós podemos agradecer a Deus pelas obras que ele cria através de nós e temos a responsabilidade de criar boas obras diante dele. Senão nós não estamos honrando o Deus que nós dizemos que nós amamos. Ok? Que Deus então nos abençoe nessa obra de criar e transformar o mundo. Se você está chegando hoje pela primeira vez aqui num grupo de estudos da BC2, fique à vontade para usar o material da BC2, use e abuse, mas se você quiser, associe-se. Depois a Lígia e o Davi e os demais irmãos aqui podem te dar informações de como esse grupo se reúne aqui em São Paulo, no momento aí de forma virtual, né? Talvez seja a forma mais acessível agora, mas certamente será um prazer se você quiser continuar conversando conosco sobre ciência e tecnologia da perspectiva cristã. Obrigado pelo convite, Lígia, Davi, devolvo para vocês a palavra. Não queria atrapalhar, isso aqui às vezes incomoda. Valeu, obrigado, Davi. Ótima reflexão.
Desculpa, acho que eu passei demais do tempo que você tinha me dado, né, Lívia? Mas Lígia, já são Não, meio-dia, mas é, tá todo mundo com fome. não, não passou demais. Não, a gente tá. A gente fica depois do meio-dia, assim. É Então que a tá. gente se empolga com esses assuntos. Tá tranquilo e até foi bom, assim, não precisar correr tanto olhando no relógio e tal. Então, é, foi bom poder fazer essa reflexão sem precisar correr muito e com relação ao tempo não se preocupa que está dentro do que normalmente a gente faz. Normalmente a gente fica até um pouco depois do meio-dia, às vezes até um pouco muito depois do meio-dia.